eu acho que não só nós duas estamos sabendo, como o Brasil e o mundo inteiro está sabendo. Uma tragédia que está acontecendo, né? E aí eu vou pedir para você começar. O que a gente fala a respeito? Bom, eu acho que esse é o nosso quarto episódio, né? Quinto episódio. Quinto episódio. Passou muito rápido, né? Com o tempo, né? Eu tenho, vocês sabem disso. Quinto episódio. Então eu acho que, estranhamente, eu estava tão acostumada a falar da Rússia e aí, de repente, desculpa, mas ele foi mais forte que eu, do Irã, e é estranho, Angélica, por que eu quis começar desse jeito? Porque até então, os nossos episódios falavam de tragédias e de situações muito tristes, mas que estavam num movimento meio que distante do mundo, sabe? Eu quero falar até um pouco sobre isso depois, mas parecia que a distância geográfica me gerava uma sensação de segurança. Agora a gente vai falar nesse episódio de uma situação que está acontecendo nesse momento, no dia de hoje é dia 9, nós estamos no dia 9 de maio. Gente, nós estamos muito próximos do Dia das Mães, né? Que eu não sei assim a todos vocês, mas é uma data muito sensível a tanta gente, né? E no dia 9 de maio nós sentamos aqui para falar a respeito da tragédia no Rio Grande do Sul. Eu não me lembro, e aí vocês dois estão aqui, eu imagino que vocês tenham a mesma sensação que eu não me lembro de ter visto nas mídias algo que nos gerasse tantas informações tristes, mas simultaneamente tanto engajamento, como as pessoas elas estão envolvidas dessa história. E eu queria começar, Angélica, primeiro tentando entender o que aconteceu. Eu sei que a maioria dos nossos alunos, lembrando sempre que eu estou sabendo, ele é um projeto nosso, da Angélica comigo, para a gente falar a respeito de informações que são informações típicas de assuntos que caem em provas de vestibular. É óbvio que esse assunto talvez não esteja presente na sua prova, mas a tragédia do Rio Grande do Sul vai entrar para a história do Brasil. Sim. Talvez você não encontre uma questão falando sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, mas encontre uma questão falando sobre mudanças climáticas. E eu queria puxar agora a atenção de todos vocês para que a gente pudesse olhar para isso com um olhar, né, do conhecimento da Angélica, com as dúvidas que eu tenho em relação a isso. Nós vamos tirar as nossas opiniões e vamos exclusivamente falar dos fatos que ali precisam ser entendidos. Então fica com a gente nesse episódio, é um episódio importante, provavelmente é um episódio singular na nossa história. Singular na nossa história. Então hoje é dia de falar só de um assunto. Está sabendo, Angélica? Me conta um pouco sobre o que é que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então vamos começar com o seguinte: a tragédia do Rio Grande do Sul é o alagamento. Eu estava vendo ontem uma reportagem que dizia que cerca de 85% do território do estado estava embaixo d'água. Essa é toda a tragédia. Primeira pergunta: onde você busca a informação? Ok. Porque o que você vai falar é uma informação checável, né? Exatamente. Tá. Onde? Tá. Como a gente está falando de Brasil, eu busco informações, por exemplo, no portal da Folha de São Paulo, no portal da DWM, busco informações nos boletins oficiais da USP, da Unicamp. O próprio governo do estado do Rio Grande do Sul está também fazendo isso. Isso, exatamente. E é interessante que vocês entrem no site do INMET, 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 oficial. Tem uma conta no Instagram, certo? Então, por ali você consegue entender mais ou menos, inclusive os termos técnicos que estão levando a toda essa instabilidade climática que a gente tem ali. Certo. Então, certo.
certo. Então, o que a gente tem é checável, certo? Inclusive, alguns dados que são mais técnicos, que são conceitos científicos, também são todos checáveis, tá? Checáveis, tá? Todos, sempre. São fatos. Sempre, sempre, absolutamente sempre, tá? Muito bem, então o que a gente tem? Essas inundações aconteceram por quê? Inundação acontece porque a água sobe. E a água está subindo exatamente por quê? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a configuração geomorfológica da região, que significa o quê? A configuração do relevo. O Rio Grande do Sul é um estado em que você vai encontrar, na maior parte dele, uma formação de relevo que a gente chama de planície de sedimentação, certo? O estado do norte para o sul tem médias altimétricas baixas. Porto Alegre está a 10 metros. 10 metros. É como se o estado fosse fazendo assim. O norte, você tem, quando você subiu aí a tua mão, norte, você tem as serras, certo? Inclusive as serras onde você tem a nascente dos rios, certo? O resto, esses rios estão já descendo, e aqui todo o estado, de uma forma geral, é muito plano. E esse estado muito plano é cortado por uma série de canais hidrográficos, de rios, de arroios e por aí afora, depende da classificação, tá? Então você imagina que todos esses rios estão cortando áreas que são muito planas. Naturalmente, quando chove, o que acontece com o rio? Ele vai encher, certo? Então, naturalmente, o rio sobe. Como você está numa área mais plana e numa área que está sendo habitada muito próximo às margens, quando o rio sobe, naturalmente ele vai atingir essa área urbana que está próximo a ele. Claro, porque ele invariavelmente expande, né, a condição da água, e se tem casa perto, a água vai ali se alastrar pelas casas. Certo. No caso do Rio Grande do Sul, a coisa é um pouco pior, por quê? Porque a planície de inundação, a área que a gente chama de leito maior, ela se estende por quase todo o estado. Nossa, então significa que a área de inundação, ela é muito grande. É gigante, exatamente. Então, esse relevo, ele vai favorecer esse tipo de evento, que são as inundações e os alagamentos, certo? Muito bem. O segundo aspecto que a gente tem é a hidrologia da região. Nós temos uma série de cursos de água e a maior parte dos cursos principais, das bacias principais, terminam em um lago chamado Guaíba. Certo. Existe aí uma confusão. Todo mundo falando do Guaíba agora. Existe aí uma confusão, é rio, é lago, é estuário. A classificação nem vem muito ao caso. O que vem ao caso é o fato de que você tem um rio que parece um lago, ele tem uma média de profundidade de cerca de 2 metros, ele chega assim, o talveg dele, a profundidade dele em alguns lugares chega a 12 metros, mas de uma média geral 2 metros de profundidade, ok? Eu tenho lá um lago que tem alguma coisa perto de 20 quilômetros ali ele é grandinho, de largura, certo? Então ele é robusto ali, ele ocupa uma porção grande do estado. Esse Lago Guaíba recebe cerca de 8 bacias hidrográficas. Ele recebe água de cerca de 8 bacias hidrográficas. Então o pessoal está descendo e indo todo mundo para esse lado. Isso, lembrando que o pessoal são os rios, né? Isso, tá. E aí o que o Guaíba faz com essa água? Ele manda para a Lagoa dos Patos. Então, entre o Guaíba e a Lagoa dos Patos tem um canal. Então, a água sai do Guaíba, vai para a Lagoa dos Patos. E passa por esse canal. Passa por esse canal. E onde está esse canal? Ele está na região centro-leste do estado. Tá. Centro-leste do estado, tá? E o que a Lagoa dos Patos faz com essa água? Joga para o Atlântico. Certo? Então a água vai chegar no Atlântico? Vai, mas antes dela chegar no Atlântico, ela passa por essas duas áreas alagadas, né? Que são Guaíba e a Lagoa dos Patos, ok? Certo. Bom, então já temos a questão do relevo. Tem um gargalo aqui. Sim, e além de eu ter um gargalo, eu tenho uma quantidade gigante de água, de fluxo de água descendo. Então passamos já pelo relevo, planície de inundação.
Passamos pela hidrologia, que é toda uma configuração das bacias hidrográficas. E agora vamos para o terceiro aspecto aí da geografia física, que é o clima. Ok? O Rio Grande do Sul, se a gente fosse pensar numa classificação bem genérica, o Rio Grande do Sul está inserido num clima subtropical. O que significa que a gente tem verões mais quentes, invernos mais amenos, entrada de massa polar, que pode levar à ocorrência de neve, de geada e vapor fora, e as chuvas, de uma forma geral, são bem distribuídas durante o ano. Okay? Entre os meses ali, pelo menos de março, abril, maio, eu tenho maior incidência de chuvas, que é exatamente onde nós estamos, no momento que nós estamos. Já chove bastante. Já chove bastante, ok? Então, a gente tem esses três aspectos aí. Certo. Aí você pode me perguntar, tá, mas sempre foi assim? O que aconteceu de diferente agora? Pelo que eu percebi, as coisas estão postas. Certo. O que se agravou? O que fugiu da normalidade? O relevo não. A hidrografia não. O que fugiu da normalidade? Eu acho que, assim, é uma aposta, né? Eu acho que o que fugiu foi a condição da habitação das pessoas. O que levou as pessoas a enfrentarem essa inundação foi a quantidade de chuvas, não é? Então, mas sempre não choveu muito lá? Sempre choveu bastante, mas não excessivamente quanto do dia 27 de abril até hoje. Então é um marco histórico, assim. A gente pode dizer que diz que em 40 também teve uma inundação, né? Mas vamos falar do volume de chuva. Naquele momento, o volume de chuva em 40 foi tão expressivo quanto o que aconteceu agora? Em 1941 teve uma enchente lá no Guaíba, certo? Tá. O volume de chuvas quase se assemelhou, foi um pouco menos do que nós tivemos agora. Foi um pouco menos, ok? Tá. E em 41 a gente teve uma tragédia tão ruim quanto a gente está tendo agora, né? Eu sempre acho muito ruim você ter que comparar tragédia, porque não tem ranking, né? Tragédia é tragédia, ponto final, né? Mas enfim, a condição de 41 foi tão ruim quanto a condição que a gente tem agora. A gente está falando mais ou menos, em Porto Alegre, a gente teve uma média acumulada do dia 27 de abril até hoje, uma média que deve estar ali entre 350 a 400 milímetros, 350 a 400 milímetros, do dia 27 ao dia 5. Ô, Angélica, transforma isso em algo mais palpável para mim. Em Londrina chove uma média de 1.500 milímetros, ou seja, quase um terço do que chove em Londrina no ano choveu no Rio Grande do Sul entre o dia 27 de abril e o dia 3 ou 4 de maio. Então são chuvas fortes e ininterruptas. Intensas e ininterruptas. Intensas e ininterruptas. O canal de drenagem não consegue, ele simplesmente não consegue dar vazão a isso. Além da chuva, que o canal de drenagem não está conseguindo dar vazão, a nascente dos rios na serra está recebendo também muita água. Então, além do canal de drenagem dar vazão para essa chuva que está caindo aqui, tem que dar conta dessa água que está descendo. Eu sei que você não gosta de comparar tragédias e nem vou te pedir dados, nada disso, mas eu fico imaginando que se a gente olhar as fotos do que aconteceu em 41 e que hoje a gente vê, a impressão que eu tenho das fotos que eu vejo é que nesse exato momento tem muita gente morando nas cidades alagadas. Eu acabei de ouvir um podcast em que as pessoas de São Leopoldo, né, elas foram avisadas, né, da iminência da inundação. Eu não sei se na década de 40 as pessoas tinham essa condição de serem avisadas.
Imagino que não, né? Imagino que é diferente. Hoje você avisa as pessoas. Não sei se todo mundo aqui é cadastrado e recebe os sinais de alerta, né? A gente consegue fazer isso pelo celular. Então imagino que a condição de informação era outra. As pessoas, elas viviam em vidas diferentes, e não estou dizendo que sofreram menos ou mais, mas estou dizendo assim, ó, comparado o que aconteceu lá com hoje, imagino que a quantidade de pessoas que moram nas cidades, Sem por isso a dúvida. minha pergunta, Sim, o sem número de dúvida. pessoas, o aspecto urbano, né, a O urbanidade, adensamento, a impermeabilização do solo. isso Agrava muito, muito. Sem dúvida, agrava muito. Tanto que, quanto maior a cidade, maior vai ser as perdas humanas, as tragédias pessoais que vão se encerrar ali naquela cidade. Então, sim, você tem uma área muito mais urbanizada, e quando você pensa em cidade, você pensa em quê? Impermeabilização do solo. asfalto, Impermeabilização. uma árvore em frente de cada casa no máximo. Se sobrou árvore, né? E aí, Cláudia, a gente tem esse aspecto aí da urbanização. Você me perguntou quanto choveu, você entendeu, né? Claro que eu entendi. Ou seja, quase 1/3 do que chove no ano inteiro em Londrina choveu em 10 dias ali. Meu Deus. Isso em Porto Alegre. Tem umas cidades que ficaram mais a oeste, que eu vi que chegou a chover 778 milímetros. Eu ouvi isso também. É o que chove o ano inteiro no Nordeste, no interior do Nordeste. Eu ouvi isso. Acredita isso? Acredito. É muita água. E aí, vamos lá, vamos no básico. Choveu, essa água vai para onde? Essa água que caiu aqui na rua, ela vai ser captada pelos bueiros, e o bueiro vai jogar essa água nesses encanamentos gigantes que a gente tem debaixo das ruas. Manilhas, né, que chamam? Isso, que a gente chama de sistema de drenagem pluvial. E para onde que elas vão? O sistema de drenagem pluvial vai ser coletado e vai ser jogado para o rio, que daí vai para o oceano. No nosso caso, pega aqui Jacutinga, do Jacutinga vai para o Tibagi. E daí vai a conversa, Tibagi para Paranapanema, para Paraná, para Prata. Daí vai uma conversona até chegar no oceano. O deles drenava, mandava, descia e ia para o mar. Descia para o Guaíba e ia para o mar. Tá mais perto do mar. Tá mais perto. Favorece. Não favorece por quê? Porque está mais perto do mar, mas é mais plano. Meu Deus. Lembra? Do céu. Vamos voltar É verdade. ao início. É plano. É plano. E aí o que acontece? Depois dessas cheias de 1941, e veja, Vargas entrou no poder em 1930, ele vai ficar até 1945 a primeira vez, depois ele volta em 51, vai embora em 54. Cláudia, 41, nós estamos, já parou para pensar, a gente está no início da Segunda Guerra Mundial. Claro que sim. Segunda Guerra de 39 a 44, 45. Então, essas questões climáticas não eram tratadas, mas nem pensar em nenhum lugar do mundo. E eu acho que eles nem consideravam que isso seria uma constante, né? Era uma tragédia, algo pontual. Sim, né? acabou, né? Acabou. Então, em 41 não se falava disso, certo? Não se falava. Só que, em resposta a essas enchentes de 41, na década de 60 para a década de 70, muito tardiamente, né? Década de 60 para 70, foi construído um sistema anti-cheia, um sistema anti-enchente, que é esse sistema que está sendo falado a toda hora na TV. Esse sistema contou basicamente com o quê? Contou com a construção de um muro, que é chamado de Muro do Mauá, que todo mundo já deve ter visto a fotinho ali, né? Sim. Esse Muro do Mauá, ele tem 3 metros de profundidade, e ele tem 3 metros para cima do rio. Certo? Então, ele foi construído para quê? Para que, se o Guaíba começar a encher, esse muro segura. Mas se pressionar demais, calma, a gente tem outros mecanismos.
tem as comportas, tem áreas de barragem, certo? E tem casas de bombas, eu acho que são 18, 19, 20 casas de bombas. Para que servem essas casas de bombas? Se o Guaíba encher demais, ele vai pegar água e jogar na rede de drenagem. Então essas casas de bombas fazem o quê? Pegam a água da rede de drenagem e mandam embora. Certo. Entendeu? Começou a chover, a inundação foi acima do Muro de Mauá. Fecharam as comportas, mas as comportas estavam sem manutenção. Inclusive, uma das comportas arrebentou. A água invadiu muito rapidamente, as casas de bombas foram inundadas. Então, eu não consigo desopilar ali o canal de drenagem. A energia elétrica também tem que ser desligada na maior parte, né, das cidades. Por quê? Porque está tudo inundado, né? É perigoso. Exatamente. E a água parou. A água ficou. Enquanto está chovendo, está aumentando. E rápido, tá? Eu não sei, assim, a sensação que eu tenho é de estar assistindo aqueles filmes que a gente se coloca a assistir de vez em quando para passar nervoso, sabe? Não sei se vocês fazem isso de vez em quando, você fala, nossa, mas isso não é assim que a gente faz, graças a Deus que isso não acontece. E aí de repente você está vendo no jornal, aí você fala, meu Deus, nossa. Na sua fala é a descrição de um filme apocalíptico, assim, é um negócio estranhíssimo. É horrível, assim, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo é horrível. Então, aí vem, o que a gente faz agora? Para onde vai essa água e por que isso aconteceu? Então, veja, qual é o elemento ali, Cláudia? Qual é o elemento que levou a isso aí? O elemento que levou foi o quê? Foram as chuvas extremamente intensas em um número reduzidíssimo de dias, ok? Sim. Bien. Vamos falar um pouquinho da questão técnica? Sim. Então tá. Imagina que nós temos aqui o Brasil, certo? O Rio Grande do Sul está aqui no sul, beleza? O que está acontecendo? Está descendo uma massa de ar da Amazônia, que é uma massa extremamente quente e úmida. Então ela está descendo e ela está vindo aqui para o sul. Essa massa vai se encaixando nos vales do Rio Paraguai, do Rio Paraná, porque eu tenho de um lado a Cordilheira dos Andes e do outro lado os Planaltos. Então ela vai se encaixando e ela chega aqui. Quando ela chega aqui, ela está trazendo o calor e a umidade. Aqui nessa região centro-oeste, sudeste, eu tenho uma bolha de ar quente e seco. A gente chama de ciclone, essas áreas aquecidas. Eu tenho uma bolha de ar quente e seco aqui, eu tenho essa massa úmida que está descendo aqui. E eu tenho uma massa polar que está subindo. Essa massa polar, esse ar frio, condensa a umidade e faz chover. Daí você me pergunta assim, essa massa polar não pode subir um pouquinho? Não, ela não consegue subir, por quê? Porque essa bolha de ar quente que está aqui no sudeste e no centro-oeste impede que ela suba. Eu tenho esse bloqueio e forma aqui um tampão, que então leva ao quê? Leva essa chuva intensa. É isso que está acontecendo. É normal? Jamais. Não tem nada de normalidade. Ai, mas isso já aconteceu. Presta atenção, vamos lá. O que está normal? Que estação nós estamos nesse momento? Eu acho que é outono. Outono? Mas eu já não tenho certeza. Gui, que estação que nós estamos? É outono. Outono. Entra no dia 21 de março, vai até o dia 21 de junho. Então quer dizer que a gente está do outono para o inverno. Você percebeu como a gente está vestido? Inclusive o ar-condicionado está aqui, ó. Eu estou aqui a 18 graus. Eu não sei vocês, 32 graus, não foi uma coisa assim ontem? Foi muito quente. Não era já para a gente estar com uma blusinha, uma manga 3/4, alguma coisa? Eu estou dormindo de ar-condicionado todo dia, não sei vocês. Ar-condicionado. E aí o que acontece? Nós tivemos uma anomalia climática chamada El Niño. O que o El Niño faz? O El Niño, ele altera a temperatura das águas do Pacífico.
Aqui está o continente americano, o Pacífico está aqui. Então, o Pacífico fica mais aquecido. Como ele fica mais aquecido, eu vou alterar toda a circulação da massa de ar por aqui, certo? O El Niño esse ano foi absurdamente intenso. E ele foi intenso por quê? Ele foi intenso como consequência de mudanças climáticas. Eu acho que eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. É como se a gente entendesse assim: o El Niño era esperado, mas a intensidade é diferente porque estamos em um momento diferente em relação a todas as mudanças. Porque uma coisa que eu sempre escuto é as pessoas dizendo assim: ah, mas isso é por conta do El Niño. Então é como se não estivéssemos nesse ano de El Niño, então nós não estaríamos vivendo essas situações. O El Niño, ele está super intenso. Ele está muito mais intenso do que nos outros anos. Tem a ver até com aquela ideia do verão que matou as pessoas em relação aos dias de muito calor, não foi isso? Exatamente. Foi, Estados Unidos e Europa, né? Exatamente, sim. E por outro lado, você tem também os invernos que estão vindo assim, com picos de temperatura baixíssima, então você está tendo muitos extremos. E sabe o que é o interessante, Cláudia, disso tudo? Você só consegue perceber isso quando você entende o que é esse diacho desse El Niño. Cláudia, ao redor do globo, nós temos uma camada de cerca de 1.000 quilômetros de gases, certo? Uhum. Esses 1.000 quilômetros de gases, eles não ficam parados. Eles circulam ao redor do planeta em forma de grandes células de ar. Como resultado do mecanismo de uma dessas células de ar, que a gente chama de célula de Hadley, ocorre o El Niño. Quando a gente fala de mudanças climáticas, nós estamos alterando essas grandes células e, consequentemente, a gente está alterando também as características, tanto de El Niño quanto de Laninha. Teoricamente, o El Niño encerrou para a gente em março ou abril. Teoricamente, nós estaríamos entrando neste momento em um padrão normal. Padrão normal significa que você não tem que ter esse calor intenso, para depois começar a laninha, que é o resfriamento, tá? E essa massa que está descendo da Amazônia, muito aquecida e muito úmida, ela só está se mantendo porque está muito calor. E está muito calor por quê? Porque o El Niño ainda não terminou. Então, passou, né? Sim, resultado direto de mudanças climáticas. Sim, resultado direto de mudanças climáticas. Vamos um pouquinho mais à frente? Eu adoraria, assim, poder dar uma aula mais técnica e mostrar como é que funciona, porque, assim, Cláudia, é impressionante quando você entende como é que funciona toda essa dinâmica climática. É impressionante, é uma coisa extremamente intrigante. Eu vou te fazer uma pergunta simples, só porque isso já apareceu algumas vezes nas falas das pessoas que eu escuto. O planeta aqueceu, isso é um fato, né? Ele está mais quente. Quanto mais quente? Do século XIX para cá, eu acho que 2,5 ou 3, deve ser alguma coisa assim. Isso é muito expressivo, né? É muito, e lembra que no Acordo de Paris, em 2015, buscava-se que o aquecimento fosse no máximo em 1,5 graus. Então nós teríamos que reduzir o aquecimento global. Isso significaria o quê? Significaria eliminar combustíveis fósseis. Sim. Iniciar o que a gente chama de economia verde, a transição energética, que são todos os assuntos que estão por aí beirando, que sempre está na nossa pauta, que a gente não consegue falar. O hidrogênio verde, né? Hidrogênio verde. É basicamente isso. Agora, pensa uma coisa. Quando a gente fala em aquecimento global, outro dia, inclusive, um garoto me perguntou, mas se é aquecimento global, por que o oceano está derretendo? Por que um lugar está ficando frio ou não? A gente fala de mudanças climáticas, certo? Por quê? A única fonte de energia da Terra é o Sol. O Sol não aquece a Terra de forma igualitária.
ele aquece a Terra basicamente próximo ao Equador. E isso causa o quê? Causa, sobre a superfície da Terra, lugares com temperatura diferente e com pressão atmosférica diferente. Ok? Sim. Como é que eu faço para distribuir esse calor? Esse calor que fica só aqui perto do Equador, como é que eu vou fazer para distribuir esse calor? E por que eu tenho que distribuir esse calor? A natureza, ela é simplesmente de um equilíbrio. Até quando você acha que você está vendo caos na natureza, olha bem que ela está em equilíbrio. Então, a natureza vai distribuir esse calor de que maneira? 40% desse calor é redistribuído no planeta por meio das correntes marítimas. Correntes que saem do polo levam ar frio para o Equador. Correntes que saem do Equador levam ar quente para os polos. Ela refrigera, né? Liga o ventilador. 40%. 60% do calor é redistribuído em forma dessas grandes células. Quando você intensifica o efeito estufa, porque o efeito estufa é um processo natural, mas quando você intensifica esse efeito estufa, você aumenta a temperatura média da Terra. Aumentando a temperatura média da Terra, você altera as características das correntes marítimas. Diretamente você está alterando a forma como 40% do calor se distribui no planeta inteiro. Não é pouco em que você está mexendo. E assim, o que tem de evidência, o que tem? Cláudia, eu comentei isso com você outro dia numa sala de aula. Quando você é obrigada a ensinar em ensino médio, em pré-vestibular, termos mais técnicos de uma ciência que você só estuda na graduação ou na pós-graduação, que a coisa está feia. Hoje, eu não consigo mais ensinar a questão climática sem falar, por exemplo, de termos como cavado, as nuvens gravitacionais, o ciclone, o anticiclone de Santa Helena, a zona de convergência do Atlântico Sul, o vórtice. São todos elementos que eu preciso trazer para explicar o que está acontecendo. E antes eu não precisava falar desses elementos, por quê? Porque não acontecia. Mas isso é uma coisa que eu queria conversar com você, porque, por exemplo, o que me ocorreu agora, né? A gente fala dessas mudanças frequentes. Eu, né, não me lembro, né, de ter vivido nesses últimos, vamos lá, eu vou colocar 30 anos da minha vida, né, da minha adolescência para cá, momentos com tantas tragédias sequenciais. Eu estava conversando com a Angélica outro dia e eu falei, Angélica, estranho porque hoje eu vivo, quando termina as aulas, a gente antigamente se organizava para cada um ir para uma praia, né? Lembra? Nós vamos aqui para o litoral tal, nós vamos aqui e tal. E eu, há 2 anos, me vejo pensando, eu não vou para esse lugar porque aconteceu uma tragédia ali. Eu também não me animo a ir a tal lugar porque ano passado aconteceu tal coisa. A estrada está fechada, derrubou barreira. A chuva levou metade do litoral embora. E aí o que eu pergunto a você, há quantos anos você, como estudiosa, entende que isso se intensificou? Nós estamos em 2024. A coisa começou a ficar feia a partir de que ano? Você se lembra daquela historinha que normalmente quem gosta de falar disso são os ambientalistas, né? E como ambientalista, todo profissional que trabalha com essa concepção. Se você colocar uma ranzinha numa panela com água e colocar sobre o fogão e aquecer a água, ela não vai pular da água. Ela não vai pular, ela vai morrer na água fervente. Agora, se você pegar uma panela de água fervente e jogar a ranzinha, ela vai pular da água. Dá para entender o que eu quero dizer? Sim. O que nós temos de concreto? De concreto a gente tem, nessa região do Rio Grande do Sul, um aumento do número de dias com chuvas e um aumento da intensidade das chuvas.
nós temos um aumento do número de ciclones na nossa região. Nós temos um aumento do número de furacões aqui no Atlântico Norte e a intensidade desses furacões. Nós temos aumento de temperaturas extremas, tanto calor quanto frio. Nós temos um aumento do número de incêndios. Os incêndios, você se lembra aqueles incêndios que ocorreram na Califórnia, que queimou as casas dos famosos? Nossa, era uma coisa... Aqueles incêndios ocorreram em Portugal, na Itália, na Grécia, na Espanha. Pega particularmente uma região de um clima que a gente chama de clima mediterrâneo. Esse clima mediterrâneo, ele tem um verão quente e seco. Imagina, verão quente e seco, lógico que vai ter queimada. Só que as queimadas eram relativamente controladas. Agora ninguém consegue controlar os incêndios. A Austrália também tem parte desse clima. Ninguém consegue controlar os incêndios. Tipo o nosso cerrado? Exatamente, como se fosse nosso cerrado, exatamente. Porque lá eles trabalham com a ideia da... Só que lembra que no caso do nosso cerrado, as queimadas naturais são diferentes das queimadas que a gente vê. Não, é que eu só associei a ideia do clima. Entende? Então, assim, de quanto tempo para cá a gente está tendo isso? É a rã. Nós somos a rã, que estamos na panela que alguém ligou. E isso está sendo avisado. Eu acho que a primeira... Eu acho que o pessoal ligou e falou, pessoal, vai começar a esquentar, tá? E o pessoal falou, fica tranquilo, deixa acontecer. Você sabe quando... Não está esquentando, não. Você sabe quando aconteceu a primeira conferência sobre questão climática? Em 1971. 1971, a gente teve um grupo de cientistas que começou a falar. Vai esquentar. Deixa eu falar uma coisa para você. Preciso que você me ajude a entender agora. Eu sei que uma tragédia como essa, ela potencializa tudo que existe de melhor e de pior em todos os cenários, em todas as pessoas, né? Estávamos os três aqui comemorando a lei de... comemorando o resgate de pessoas, de animais, o resgate do cavalo. Da lei de caramelo. Estávamos todos aqui muito envolvidos dessa emoção. E aí eu te pergunto, Angélica, a água vai baixar, né? Nós sabemos que não vai ser rápido, mas a água vai baixar. E as cidades, elas... eu ia dizer as cidades vão aparecer, mas eu acho que vai aparecer o que sobrou, né, dessas cidades. Angélica, como é que funciona? Então, agora a gente está vendo um grande movimento. Outra coisa que eu queria dizer, Angélica e Gui, eu saindo ontem de uma das escolas que eu trabalho, eu passei perto do bombeiro. E, gente, tem tanta coisa lá. Tem água, tem comida, tem ração. E eu não vou dizer para vocês que eu passei ali na frente, eu me emocionei. Sabe quando você fica com um nó na garganta, assim? As escolas em que eu trabalho, você também, todo mundo se mobilizando. Essa força-tarefa, vamos chegar lá, acudir o que precisa ser acudido. E depois, Angélica, como é que funciona uma cidade dessa em reconstrução? Você consegue me dizer? Aí vem dinheiro do governo, ele é oferecido às pessoas, ele é oferecido... Como é que é esse movimento que a gente vai ver ressurgir? Você sabe? Existe, por exemplo, um fundo de emergência que se entrega às pessoas? É isso que eu queria saber. O Estado, ele garante, por exemplo, que o Gui, que a Cláudia, que não temos mais casa, que a gente vai ter recursos garantidos para a gente começar a reorganizar a nossa vida? Cláudia, antes de eu responder isso, posso só falar uma coisa? Pode. Eu estava aqui conversando com o Gui antes de você chegar, e eu estava dizendo assim, em toda a sua vida, enquanto estudante, enquanto profissional, quantas vezes você participou de um programa de treinamento, por exemplo, para incêndio? Nenhum. Mas tá bom, né? Porque a gente, de qualquer maneira, vive em ambientes que seguem lá as determinações, então ok. Mas se você vive numa região em que os cientistas estão te avisando que existe uma grande probabilidade de acontecer, e aconteceu, lembra? Em setembro e novembro do ano passado. Sim. Ok?
não teve plano de evacuação, não existia essa logística. Então, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos reconstruir tudo isso? Eu sempre penso assim, emergência, porque nós não estamos em urgência, nós estamos em emergência. Você estabelece prioridade. A prioridade agora é resgatar, salvar, dar comida, dar água, dar teto, ok? E dar apoio. E garantir segurança. Garantir segurança. Ok. Quando baixar, e deve demorar um pouco para baixar, quando abaixar, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que reconstruir tudo. Estrada, telefonia, drenagem, a gente tem que reconstruir tudo. Empresa, as casas das pessoas, toda essa estrutura de logística, ela fica como investimento de governo, tanto de estado quanto federal. E é óbvio que esses financiamentos emergenciais, não existe um fundo para isso, mas eles já foram inclusive liberados. Eles são criados ali, né? Agora com relação às pessoas, estuda-se, e a gente vê isso aí na televisão, nas discussões, está sendo estudado o quê? Você lembra da época da Covid, que existiam aqueles vouchers? Lembra? Então está sendo estudado exatamente essa liberação dos vouchers para as pessoas, para elas conseguirem se manter. A partir disso, qual vai ser o próximo passo? Financiamento para construção das casas. E você libera um segmento, né, de financiamento que não existe, né? Porque eu imagino assim, não faz sentido algum você não criar algo inédito para uma situação inédita. Afinal, essas pessoas em sua maioria tinham casas. Sim. Né? Eu fico imaginando que se isso acontece na minha vida, que eu só tenho a minha casa, eu não teria o que fazer. Não, eu não teria para onde imaginar a minha volta. É isso que eu fico pensando. Sim. Eu quando vejo o pessoal desabrigado, eu falo, como e para onde eles irão quando os estádios se esvaziarem? Porque vai ter uma hora, daqui 15 dias, 20 dias, que os estádios vão se esvaziar. Mas não existe casa para voltar. Não. E aí, Angélica? Eles vão reconstruir as suas casas. E isso tudo vai demorar muito tempo. Vão morar na casa dos outros. Vão continuar nos abrigos. E eu ainda acho assim... Os abrigos passam a ser estruturas mais permanentes. Sim. E, de qualquer maneira, eu acho interessante que a gente tem uma organização razoável. Não, olha, eu acho que você e faço questão aqui de dizer que todos os jornais que eu assisti, todos os podcasts que eu ouvi, existe uma quantidade gigantesca de pessoas generosas, exato, eficientes. E Estado no meio, né? Não, e o Estado agindo de uma forma... E quando eu falo de Estado, eu estou falando dos federativos. Município, governo de Estado e federação, e União, tá? E unidos, exatamente, trabalhando. Exatamente. Então você vê bombeiro agindo, você vê o exército agindo, você vê um grupo de policiais tentando conter a violência. Então você tem... Há muito tempo na história desse país, eu não me percebia olhando para o Estado admirada. E eu não vou ser hipócrita, mas eu digo a você, dá de novo aquela sensação de unidade. Sim. A gente falar, olha, será que é só na tragédia que a gente se reencontra? Seria muito triste se fosse só isso. Mas é muito bom saber que a gente se reencontra. Sim. E que é legítimo, tirando os... Nesse podcast a gente não vai falar dos enganos humanos, vamos falar dos acertos. Gente, eu vou encerrar já. Sim. Eu queria dizer, Angélica, assim, ó, que eu adoro conversar com você, mas normalmente são assuntos muito tristes. A gente precisa combinar os assuntos alegres. E o que eu quero dizer assim, ó, pessoal, é o seguinte, a gente está encerrando, mas provavelmente essa semana, os próximos dias, os meses, o mês de maio, ele vai estar ali envolvido de notícias a respeito do Rio Grande do Sul. Minha dica: acompanhe isso em canais oficiais, em mídias que sejam oficiais, que se responsabilizem por aquilo que elas dizem.
É importante que nesse momento a gente compartilhe informações checáveis e que a gente saiba que quem está dizendo com o motivo de informar. A gente precisa entender que o que a gente vê por aí é a tal da guerra das narrativas. E é muito, muito perigoso que a gente entre numa narrativa que não seja a narrativa justa e honesta, que fala do que está acontecendo de fato, de pessoas engajadas, que estão se comprometendo em ajudar pessoas que muitas vezes elas nem conheciam. Aqui em Londrina, a gente está envolvidíssimo disso. Nossa Senhora, quem não se viu com vontade de levar muita água para que fosse levada, roupa, coberta? Isso é legítimo, isso é bondade, isso é generosidade, isso nos reconecta ao nosso quadro de humanidade. E é maravilhoso saber que nós somos humanos e somos generosos. Isso é maravilhoso. Eu acho que é o que faz sentido a gente continuar acreditando. Vamos continuar cultivando isso, né, gente? E que a informação, que o conhecimento, ele continue sendo o motivo que nos faz nos unir. Exatamente. O conhecimento nos une. Ele tira as arestas, ele nos aconchega. E eu acho que é isso. É isso. Né? Encerramos? Sim, Angélica. Encerramos. Estou um pouco triste e ao mesmo tempo mais confortável de saber tudo isso que eu sei agora. Tá bom? As coisas vão se ajeitar. A Angélica é sempre assim, ela me conta as coisas, eu faço uma cara de sofrimento, ela diz, mas confie, a gente sempre vai se ajeitar nas coisas. Então, a gente segue junto, um grande abraço, fiquem bem, cuidem-se bem, a gente está aqui com vocês. Até!